Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, ainda na sua introdução. Como nós já falamos anteriormente nos outros programas, é muito importante essa introdução, conhecermos, para termos uma ideia do que será ventilado nesse livro durante o seu estudo. Então, na introdução, nós estamos vendo várias faces do que Kardec apresentou, os espíritos apresentaram a ele e ele reproduziu para nós, e também nós estamos vendo que a vida dele não foi nada fácil, com as oposições que apareciam, com uma série de coisas que faziam com que ele não titubeasse em continuar a sua tarefa. Mas estamos então no capítulo 16 da introdução, que trata com a não aceitação da intervenção dos espíritos. Existem pessoas que de maneira nenhuma aceitam a intervenção dos espíritos na nossa vida. E nós, espíritas, sabemos que os espíritos estão em toda parte, influenciam em nós muito mais do que nós imaginamos. Como está uma questão em O Livro dos Espíritos que nós veremos lá pela frente. Mas então existem duas teorias que admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas não inclui a intervenção dos espíritos, exclui a intervenção dos espíritos. Que teorias são essas? Primeiro, o sonambulismo. O sonambulismo, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seria mais do que efeitos magnéticos. Então, vejam bem que Kardec está falando o que os seus opositores falam para ele. Então, os opositores de Kardec, da doutrina, falam que no sonambulismo todas as manifestações são atribuídas, não são atribuídas aos espíritos, mas são efeitos magnéticos. E no estado sonambúlico, as faculdades intelectuais, elas adquirem um desenvolvimento anormal, fora do normal. E o círculo das operações intuitivas se amplia para o além do normal. Assim, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite. Esta é a objeção que fazem à intervenção dos espíritos. Não aceitam a intervenção dos espíritos. De fato, o sonambulismo é algo anímico, é algo da própria pessoa, mas o médium que é sonâmbulo, além dele ter todas essas faculdades naturais, o animismo, e que é dele mesmo, da própria alma, ele ainda é capaz de se comunicar com os espíritos. Então, quando há um sonambulismo, que é só aquela pessoa que está falando dela mesma, por ela mesma, é uma coisa, daí não tem intervenção dos espíritos. Mas, geralmente, há a intervenção dos espíritos porque ele está num estado sonambúlico, um estado de transe, e capta à sua volta a existência, a fala daqueles espíritos que estão ali. Mas as pessoas que não acreditam nessa intervenção falam que é apenas efeitos magnéticos que acontecem. O que Kardec fala? Vede e observai, porque com certeza ainda não viste tudo. Observe mais, estude mais, preste mais atenção. Com certeza ainda vocês não viram tudo para ficar fazendo essas objeções. E Kardec faz uma pergunta: de onde veio a doutrina espírita? Quem a revelou? É uma boa pergunta.
A doutrina espírita veio através da comunicação com os seres espirituais, não é? Quem a revelou? Os espíritos, eles mesmos falaram, né? Então, e ele refuta da seguinte forma: se todos os fenômenos viessem do médium, seriam sempre idênticos. Se fosse só coisas do médium, seriam sempre da mesma maneira, né? Se há diferenças nas manifestações obtidas por um mesmo médium, então existem diferentes fontes. E se nós não podemos encontrar todas essas fontes no médium, é preciso procurar fora dele. Então, é assim que Kardec responde essa objeção àqueles que acham que não existe manifestação de espírito no sonambulismo e que não passam tudo que acontece de efeitos magnéticos. Também uma outra teoria, lembra que nós falamos? Duas teorias, Kardec falou, que admite a realidade dos espíritos sem a intervenção, né? A realidade de todos os fenômenos materiais sem a intervenção dos espíritos. É o médium como reflexo do ambiente. É uma teoria que surgiu na época falando, não, o médium é reflexo do ambiente. Ele seria uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o estavam cercando, que estavam ao seu derredor. Então, essa é outra objeção daqueles que não acreditam na intervenção dos espíritos, não aceitam a intervenção dos espíritos. Então, eles achariam que o médium seria um espelho e iria refletir todas as ideias de todas as pessoas que estavam à sua volta, os pensamentos, os conhecimentos, e nada ele diria, no caso, que não fosse conhecido, pelo menos de algumas pessoas, porque se ele estava refletindo o pensamento delas, então ele diria algo que elas pensariam. Existe influência dos assistentes sobre as manifestações, isso não se pode negar, Kardec fala, né? Então, que existe, aí a gente fala na influência do ambiente para o médium, claro que existe essa influência, mas não é só isso, né? Existe também os espíritos que estão se comunicando. E uma observação que Kardec faz: essas teorias foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais que mandavam para ele na época, fazendo objeção, criadas para explicar um fato. Então, quando as pessoas viam aquelas comunicações e não queriam aceitar a intervenção dos espíritos nelas, eles criavam teorias, opiniões individuais, né, para explicar aquele fato. Então, cada um criava a sua maneira o que ele estava achando. Como nós acabamos de ver, uns achando que no sonambulismo todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam efeitos magnéticos, que o médium também captaria coisas de todos que estavam ali presentes, pensamentos, ideias, como se ele fosse um espelho. São opiniões de algumas pessoas que não concordavam com a intervenção dos espíritos, então mandavam para Kardec essas objeções, né? E Kardec fala assim: ao passo que a doutrina espírita não é concepção humana. Não foi uma pessoa que criou, apresentou e falou: olha, isso é desse jeito. Não, ela foi ditada
pelas próprias inteligências que se manifestam, disse Kardec, quando ninguém disso cogitava. Então, aí já mata essa teoria, que são as ideias, os pensamentos daqueles que estavam presentes, né? Quando até a opinião geral era contrária. A opinião geral era contrária a uma ideia que os espíritos traziam e se manifestavam através dos médiuns. Então, não era ideia nem pensamento de ninguém, nem conhecimento de ninguém que estava ali presente. Muito pelo contrário, muitas pessoas não aceitavam essas ideias, não tinham esse conhecimento, e eles apareciam. Então, é assim que Kardec termina esse capítulo 16, que trata da não aceitação da intervenção dos espíritos. No capítulo 17, que é o último capítulo da introdução, Kardec trata do cepticismo no tocante à doutrina espírita. Então, ele vai falar daquelas pessoas que não acreditavam de jeito nenhum, céticos. Ah, não, isso que está acontecendo não é possível, nós não acreditamos, não é desse jeito e tal. Então, ele fala, esse cepticismo no tocante à doutrina espírita, ele pode resultar de uma oposição sistemática por interesse. Ah, eu não gosto, eu não quero que essas ideias se propaguem, então eu faço uma oposição, não acredito e espalho para todo mundo que isso aí não é possível, por interesse. Ou então, origina-se do conhecimento incompleto dos fatos, que prova aí uma falta de bom senso. Se eu não conheço direito os fatos, como é que eu vou formar uma opinião? Enquanto eu não conhecer, eu não posso formar essa opinião. Então, Kardec fala, o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando ele não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se do quê? Do conhecimento incompleto dos fatos. O que prova que essas pessoas têm uma falta de bom senso. Porque se elas não conhecem, como é que elas vão formar uma opinião? E ele continua, a ciência espírita compreende em duas partes. A experimental, que é uma manifestação em geral, e a filosófica, que é uma manifestação inteligente. Então, são duas partes da ciência espírita. A experimental, onde existem as manifestações. E a filosófica, quando é uma manifestação inteligente. Seu conhecimento só pode ser adquirido através de um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Vocês já perceberam quantas vezes que Kardec nos aconselha esse estudo perseverante, ou seja, eu não começo a estudar e desisto, porque eu falo, não vou para frente, não estou gostando, não estou entendendo. O estudo tem que ser perseverante, feito no silêncio. Tem que ter profundidade. Não é uma coisa comum. E também no recolhimento. Pode ser através de barulho, de uma certa, de muitas coisas, arruaças, vozes, músicas estridentes. Não. Então, ele aconselha muitas vezes isto para nós, porque
É assim que nós vamos tirar as nossas conclusões. Eu não conheço pessoas, eu não conheço nenhuma pessoa que estudou profundamente a doutrina e não se convenceu da realidade dos seus ensinamentos. Mas tem que ir fundo, não pode ser superficial. A pessoa tem que saber o que ela vai fazer. Então, Kardec fala o seguinte: se esse livro não produzisse outro resultado, ele está falando de O Livro dos Espíritos, se esse livro não produzisse outro resultado, além de mostrar o lado sério da questão, um resultado que ele deseja, mostrar o lado sério da questão e provocar estudos desse sentido. Então ele falou que se tivesse só esse resultado, para ele estava ótimo, porque é o objetivo dele. E ele está mostrando o lado sério da questão. E está provocando estudos para que as pessoas fiquem atentas a esse lado sério. Mas ele fala, se não fosse isso, se tivesse só esse resultado, nós rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra cujos princípios não são de nossa criação. Se não desse mais nenhum resultado que não fosse mostrar o lado sério das questões que os espíritos nos trazem e provocar estudos para a gente cada vez mais esse lado sério, então ele diz que já estaria muito feliz, ele se sentia rejubilado por haver sido eleito para executar essa obra, cujo princípio não é dele, não foi ele que criou. E ele fala, o mérito dela, dessa obra, pertence aos espíritos que a ditaram. Ele nunca se posicionou como dono das questões, como sendo ele que trouxe essas opiniões. Às vezes, depois do espírito dar a resposta à questão, ele faz um comentário baseado naquela resposta, é outra coisa. Mas ele não está inventando nada. Ele não está criando nenhuma doutrina. Como ele diz, o mérito pertence aos espíritos que ditaram essa doutrina. O mérito é todo deles. É claro que nós sabemos que Kardec teve um grande mérito de fazer, de executar essa obra que ele fala, né? Essa grandiosa obra. Deu muito trabalho, levou à exaustão e até antecipou a sua desencarnação, de tanto que ele trabalhou. Mas ele cumpriu a sua missão. Então, ele fala o seguinte: esperamos outro resultado. Então, vejam bem, ele quer esse resultado de mostrar o lado sério da doutrina, de provocar estudos para que as pessoas conheçam esse lado sério, mas ele também espera um outro resultado. E para ele, como homem de bem, esse resultado é muito importante. Que resultado é esse? Guiar os homens que desejam esclarecer-se. As pessoas que desejam conhecer, que desejam se esclarecer, ao fazer o estudo das obras da codificação, elas obtêm esse conhecimento. E esse estudo começa por essa obra que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos. Então ele fala que ele gostaria, ele espera esse resultado, guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes um fim grande e sublime. Não é só esclarecer,
Mas à medida que a gente vai aprendendo o que os espíritos nos trouxeram, nós vamos percebendo a finalidade de tudo isso, que é a renovação nossa, que é a renovação da humanidade, que é o melhoramento moral, porque nós vamos tendo conhecimento de muitas coisas que às vezes a gente ainda não havia meditado sobre isso. Então é por isso que ele fala que espera esse resultado de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes um fim grande e sublime. E ele fala o seguinte: o progresso individual e social. Essa é a finalidade que ele espera de todos aqueles que desejam se esclarecer e que começam esse estudo da doutrina espírita. Este fim que ele espera, esse grandioso fim, o progresso individual e social. É claro que cada um de nós, melhorando individualmente, o nosso papel na sociedade vai ser diferente. A gente também vai colaborar para esse progresso social. Então, esta finalidade que Kardec espera com esta obra que ele está lançando neste momento, em abril de 1857. Vejam bem, guiar os homens que desejam esclarecer-se. Nós estamos repetindo porque é muito importante essa parte, para a pessoa guardar mesmo. Então, olha, guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes um fim grande e sublime. Que fim é esse? O progresso individual e social. E indicar-lhes o caminho para esse fim. Indicar para as pessoas um caminho para que esse objetivo seja atingido. Olha que coisa fabulosa! Olha que maravilha de estudo que nós podemos fazer quando nós seremos guiados no nosso esclarecimento, mas não só no nosso conhecimento intelectual, mas nós seremos guiados também no nosso conhecimento moral. A doutrina espírita dar elementos, instrumentos para que nós possamos fazer o nosso autoconhecimento, para que nós possamos nos conhecer melhor e para que possamos progredir. É para isso que nós estamos aqui encarnados nesse mundo. Então, vejam bem que, havendo o progresso individual, vai haver o progresso social, que é uma consequência, né? E todos que fizerem esse estudo, agora vamos voltar lá, com perseverança, com seriedade, com assiduidade, com vontade de aprender, aceitando os princípios que são passados, também vão ter esse caminho para que a gente consiga atingir esse objetivo de melhorar, de progredir individualmente. Em consequência, a sociedade também vai progredir. E Kardec continua falando: entre o homem e Deus, outros elos haverá, como entre os mundos conhecidos, outros haveriam desconhecidos. Então, ele está falando que nós, ainda na nossa imperfeição, nós não conhecemos, né, muitas coisas que existem entre nós e Deus. Por quê? Porque nós estamos ainda muito longe. Então, ainda a gente não consegue atingir esse patamar
para compreender Deus, para entender melhor o pensamento de Deus. Como diz o grande Einstein, eu só queria entender ou saber o pensamento de Deus, porque o resto é detalhe. Nós não conseguimos ainda, mas ele fala o seguinte: haverá elos que nós poderemos ir descobrindo à medida que a gente evolui, à medida que a gente progride espiritualmente. E ele faz uma comparação. Nós conhecemos o nosso mundo, mas existem, segundo os espíritos nos trazem a ideia, outros mundos conhecidos. E a própria ciência já está fazendo grandes descobertas nesse sentido. Também haverá elos entre esses mundos. Nós é que ainda não conseguimos enxergar esses elos, mas no futuro, com certeza, mais evoluídos, nós conseguiremos ver tudo isso. Então, é muito importante essa mensagem que Kardec passa no final do capítulo 17. O Espiritismo mostra que existem seres de todas as ordens no mundo invisível. E estes não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Vocês já prestaram atenção que só nessa introdução, quantas vezes Kardec fala novamente algo que ele já tinha dito anteriormente? É um método que ele utilizou para que a gente grave esses ensinamentos. Ele já falou anteriormente que existem espíritos de todas as ordens no mundo espiritual e são espíritos dos homens de diferentes graus, assim como aqui existem, lá também, no mundo espiritual. Então, tudo se liga, ele fala, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Ele usa 2 letras do alfabeto grego, a primeira letra e a última letra. E ele quis dizer desde o princípio até o fim. É isso que ele quis dizer com desde o alfa e até o ômega. Essas letras do alfabeto grego que ele utilizou, que era uma coisa no momento lá que os intelectuais usavam muito. E a ciência também estava começando a utilizar. Kardec demonstra ao longo de toda essa introdução que ele fez a profundidade e a simplicidade de seu pensamento. Cabe a todos os verdadeiros espíritas o estudo aprofundado de sua obra, buscando aprender com ele, que seu método, seu rigor e sua sabedoria sejam os nossos verdadeiros guias. E ele ainda faz uma advertência para a gente terminar esse capítulo e esse programa. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. Se vocês negam que não existe a existência dos espíritos, prove então, preencha esse vazio que eles ocupam. E vós que deles rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Ele fez uma advertência. Se vocês riem dos espíritos, que são os enviados de Deus para nós, principalmente esses que fizeram parte da pleiade do Espírito de verdade, que esses espíritos que ditaram as obras espíritas, se vocês estão rindo deles, ousem rir de Deus. Quem é que ri de Deus? E da sua onipotência? Ninguém vai rir. Então, nós terminamos hoje o nosso programa e assim terminamos também a introdução do Livro dos Espíritos. No próximo programa, a gente irá à frente com esses nossos estudos.
Que Jesus nos dê muita força, nos abençoe hoje e sempre. Claudete Moura, para o divulgar.net.